Oi, gente, bom dia. Aguardando o Dr. Roberto. Ô, doutor Roberto, bom dia. Doutor Roberto entrou aqui, está convidando ele já. Oi, Ô, doutor Maurício. Roberto, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu consegui entrar pelo celular. Eu estava tentando entrar de outra forma, mas vai pelo celular mesmo. Não é a mesma definição, mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Estou tentando só ajustar aqui a imagem. Tudo bem? O Instagram, ele tem disso, as coisas vão por ele, a plataforma lá puxada dele. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Estamos bem, estamos aqui vivendo a quarentena, esse momento tão ímpar, tão diferente, de uma forma mais tranquila possível, como todos. Estamos bem, todos bem, a saúde vai bem. Estamos aqui mantendo o equilíbrio, né, Maurício? Manter o equilíbrio sempre, né? É o lema, esperar e se equilibrar, né? Tem muito trabalho aí depois que a gente voltar dessa rotina. Doutor Roberto, eu estou deixando os comentários aqui abertos, tá? E aí o pessoal ele vai ficando à vontade para colocar algumas perguntas. É, eu vou apresentar rapidamente o senhor, o pessoal está começando a entrar agora, essa live vai ficar salva, né? E aí, ao longo do tempo, depois o pessoal pode ir assistindo pelo IGTV. Aí eu mando uma cópia para o senhor depois. Ok. Pessoal, bom dia. Dr. Roberto Cardoso é uma figura importantíssima no Brasil quando a gente está falando acerca da pesquisa da meditação, né? Pois ele é um dos primeiros pesquisadores que desenvolve um artigo que norteia tanto a linha de pesquisadores nos Estados Unidos quanto aqui para a gente também, em toda uma definição operacional para a prática. Eu posso falar que a yoga educativa tem um antes do Roberto, depois do Roberto, porque enquanto a gente estava exatamente concluindo ciência do yoga quando a gente encontrou todo o trabalho do Dr. Roberto, e foi um divisor de águas para a gente, porque a gente conseguiu nortear todo o trabalho que a gente desenvolve com a estrutura da Hatha Yoga como ponte para o trabalho da meditação. Então, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, né? O livro dele é um livro de cabeceira nosso, né? Recomendo bastante. Aquele primeiro livro do senhor Fininho, Medicina, ele é um livro assim que ele é muito didático, muito objetivo, né? Enfim. Então, eu gostaria muito que o pessoal conhecesse o senhor. Doutor Roberto, conta aí pra gente como começou a sua trajetória nesse caminho da meditação. Começou antes de eu ser um aluno de medicina. Eu passei a ser aluno de medicina em 78 e a história da meu contato com a meditação começou em 77. Então, eu sou meditador há mais tempo do que sou médico. E esse contato, aos 17 anos, foi um contato quase casual. E a partir daí eu gostei.
formas, por várias técnicas, até que em 99, quando eu cheguei na Unifesp, contato com o professor Zé Roberto Leite, ele me chamou para trazer a meditação para dentro da academia. Então, 22 anos atrás, a meditação começou, não sou muito bom de números, creio que 43 anos atrás, mas a história acadêmica dela começou 22 anos atrás, quando a gente trouxe essas técnicas. Então, hoje nós trabalhamos no Unifesp, formamos instrutores, não num tipo de meditação, não numa linha de meditação, mas com um arsenal de técnicas focadas, concentrativas, monitoramento aberto, falamos sobre técnicas ativas também, que são decorrentes da nossa experiência naquelas décadas iniciais, aprendendo a meditar com muita gente, em muitas correntes e muitas tradições. O livro do senhor é bem rico nesse aspecto, porque você faz exatamente esse paralelo entre as técnicas e buscar o elo em comum delas, exatamente o que é o que dá essa base para o trabalho operacional da meditação, poder ser aplicado, né? Poder ter uma clareza na aplicação. A gente passou pela mesma coisa na análise das diversas correntes de yoga e como elas funcionavam, como organizavam as práticas físicas, e levou um tempo até a gente também conseguir entender esse norte, mas foi dentro da sua linha de raciocínio que a gente conseguiu concluir todo o processo, né? Porque era muita técnica diferente naquela época, né? Sim, sim, era muita técnica diferente, mas tudo que vem de antes, né, tudo que vem de algum tipo de ancestralidade, de algum tipo de tradição, merece que a gente imagine que as tradições diferentes não tem como não tem como elas falarem de coisas diferentes. Elas falam todas da mesma coisa de formas diferentes. Quando você fala no que é meditar em essência, ou no que é o objetivo último da meditação, ou em que contexto de vida e de desenvolvimento individual se dá a meditação, todas as pessoas só podem estar falando da mesma coisa, porque pessoas são pessoas em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, é muito interessante você mergulhar naquilo que antecedeu a técnica, para entender o que estava na essência da técnica, seja de uma técnica de um asana, seja numa técnica meditativa, mas em tentar buscar a essência da técnica é um grande aprendizado e uma oportunidade de crescimento também. No seu dia a dia hoje, doutor, como você vê a aplicabilidade da meditação, da técnica de meditação em si, no seu dia a dia? No seu dia a dia, no que eu digo assim, você, no caso, repassando a técnica para os seus alunos, para os seus pacientes, como você vê essa aceitação? A aceitação melhorou bastante, sabe, Maurício? Em relação a quando eu comecei, né? Quando a gente trouxe para o meio acadêmico, após uma resistência natural inicial, passou a existir uma aceitação crescente. Acho que os 10 primeiros anos foram mais difíceis, mas depois a coisa melhorou. Tudo é uma questão, na minha opinião, de linguagem. Você quer ensinar yoga, divulgar yoga, estude uma linguagem para isso. Eu passei com o professor Zé Roberto 6 meses, a gente se reunia, não me lembro se era quartas à tarde, uma tarde por semana, em que a gente se reunia, e durante 6 meses nos reunimos para criar uma linguagem sobre como falar de meditação. Isso é muito importante. Se você quiser ajudar pessoas, você precisa ir onde o sofrimento está, como diziam os antigos jesuítas. É preciso ir onde o sofrimento está. Onde está a origem do sofrimento emocional? Está na mente, né? A origem do sofrimento emocional
do ponto de vista daquilo que a meditação pode trabalhar e ajudar, está na mente rodopiante, produtora frenética de pensamentos. Então é preciso criar uma linguagem que converse com essa mente para trazê-la à aceitação da prática, porque a prática é que faz tudo. Na verdade, a linguagem, ela não tem um objetivo de transformar. A não ser que você seja um Buda, onde a sua própria presença transforma, onde a sua voz está espargindo uma energia transformadora, mas para as pessoas como nós, a linguagem não tem o poder de transformar, mas ela tem o poder de convencer o indivíduo, trazê-lo para a prática, explicar a prática adequadamente, e a partir daí a transformação se inicia. Então existem dois erros, dois tropeços básicos quando você vai falar de meditação. Um tropeço básico é você achar que qualquer linguagem serve. Não, não serve. Se você quiser que muitas pessoas meditem, se você quiser verdadeiramente ajudar pessoas, crie uma linguagem para falar daquilo que você quer que a pessoa pratique. E o segundo tropeço é achar que você pode ir para um espaço meditativo, para um espaço de centramento e de lá de dentro falar, e quem tiver que entender, ele entenda. Esse é outro tropeço muito frequente. Para aquelas pessoas que doam todos os seus bens, vestem um saco de arroz no lugar da roupa, raspam a cabeça e vão para o alto de uma montanha, certamente vai existir quem o receba, quem o ensine muito melhor, talvez num estágio muito mais avançado de evolução do que o nosso. Mas a quase totalidade das pessoas precisa de uma coisa muito diferente disso. Precisa de uma linguagem mental. Uma linguagem mental convincente que as traga para a prática que pode beneficiar, seja na yoga, em geral, né? Seja no aspecto que eu estudo, que é a meditação. Tá? O senhor tem toda a razão. A minha primeira professora, o senhor conheceu a professora Leia Mello? Um dos professores dela, o professor Bodan Vinchenko, ele faz o ciclo de trabalho dele em Sorocaba, em São Paulo, e vinha para o Rio fazer palestras, aulas e cursos, né? E sempre acontecia lá na Academia Brasileira de Yoga. Ele falava assim: leve a meditação para a rua, que lá é onde as pessoas precisam. A professora, a academia até hoje, ela é voltada para a rua, porque ela fala, pessoal, olha, eu preciso encontrar esse meu espaço interno, onde nesse meu espaço interno eu tenha paz. E tanto que as aulas de meditação na academia são gratuitas, né? Elas ocorrem às quintas-feiras à noite, exatamente com essa ideia de ensinar as pessoas a orientação correta, mas a pessoa tem que meditar em casa, né? E ter um encontro. Então, isso é uma coisa assim que muito me marcou, né? Por isso que eu dou uma grande importância ao tempo da meditação dentro do espaço da aula, né? Exatamente porque a Hatha Yoga, ela prepara todo o sistema de biotenseguridade, o gradiente de pressão do corpo, a organização da ventilação, para te dar essa base para a qualidade da meditação em si, né? E essas orientações, né, que o senhor dá em termos de linguagem, elas são assim muito preciosas, né, a nível nosso de Brasil, né? Todo o nosso trabalho do portal, ele é em construir essa linguagem para o meio educacional. E também é aquela coisa, a gente não tinha uma linguagem para o meio educacional, então a gente precisou fazer essa transposição. E assim, trabalhos como o do senhor foram que abriram essas portas para a gente. Uhum. Legal, Maurício. Obrigado. Eu fico muito feliz em poder ajudar. E isso é uma coisa muito, muito importante que você falou, criar essa linguagem, porque não podemos ficar no engano de que aquilo que nós fazemos é tão especial que eu não preciso explicar.
que aquele que for merecedor vai entender. Isso de fato, é uma postura que pode caber em algumas situações para algumas pessoas que são extremamente especiais. Mas à medida que você descobre que é comum, e a meditação ela traz isso, eu não costumo dizer que a meditação traz humildade, porque eu entendo humildade como alguém muito simples, muito primária, mas eu digo que a meditação ela traz simplicidade, ela costuma te tornar mais descomplicado, menos complicado. Então, nesse sentido, a meditação traz simplicidade, e quando ela traz essa simplicidade, você se vê como alguém incrivelmente comum, alguém incrivelmente simples, né? Você não vê tanta coisa em você quanto via antes, e ao mesmo tempo entende que você é preenchido por uma coisa muito maior do que aquilo que você via antes em você. Então, essa linguagem é muito importante, porque ela tem esse grande objetivo de convencer as pessoas a praticar. Isso é muito importante ser entendido na meditação. Se nós fizermos uma live de 15 horas e o pessoal disser maravilhoso, ficaremos mais 15 horas aqui, isso não vai fazer transformação das pessoas. Agora, se nós tivermos uma live de 1 hora e a partir dela as pessoas se convencerem a meditar, aí sim, você pode começar a transformar pessoas. Essa é a ideia. Por isso nós falamos em definição operacional. Nós falamos uma definição operacional, primeiro porque esse é o grande calcanhar de Aquiles da meditação. No meio corporativo, no meio de saúde, no meio acadêmico e mesmo no meio monástico, muitas vezes, não existe uma preocupação em apresentar a meditação operacionalmente de uma forma cuidadosa. Então a gente fala nesse aspecto de definição operacional por conta disso. E também falamos em definição operacional por uma questão de não presunção. Não é a presunção de achar que nós somos tão importantes que transformamos aquele imponderável em palavras. Não. Ao contrário, é a percepção de que nós não alcançamos aquilo com palavras, mas alcançamos com palavras a descrição de uma técnica e, a partir disso aí, descrevendo a técnica, nós podemos ajudar pessoas e essas pessoas, praticando a técnica, podem mudar a sua consciência. Tudo que você acha de diferente, de especial, de sagrado, de espiritual, tudo isso é um conceito, na verdade, né? A questão é o que precedeu esses conceitos e o que está além desses conceitos. Essa busca a meditação permite. E nessa busca, mesmo que você não acredite numa nova consciência, mesmo que você não acredite numa transformação espiritual, mesmo que você ache que, quando a gente fala de transformação espiritual, a gente deve ter cheirado ou fumado alguma coisa e fica derretendo, mas mesmo que você ache isso, nesse caminho meditativo vai existir, vão aparecer vários benefícios para a saúde que você vai adquirindo através do tempo. Você ganha foco, você reduz ansiedade, você melhora sono, você melhora imunidade, você muda a sua relação com a vida em muitos aspectos também, você mexe na sua expressão genética, na epigenética, como a gente chama, você até mesmo altera estruturalmente o cérebro de uma forma muito sutil, mas altera o cérebro funcionalmente, estruturalmente, e muda até traços de personalidade. Tudo isso é estudado, há estudos nesse sentido, e só essa gama de benefícios quase isenta de efeitos colaterais e sem custo, baixíssimo, custo zero, né? Já justifica a meditação como um instrumento de saúde. Se você não quiser a meditação como um instrumento de nova consciência, ela pode ser um instrumento de saúde muito, muito, muito poderoso. Tanto de
reequilíbrio, que é cura, tanto de promoção da saúde, como de prevenção. Então você faz promoção, prevenção e contribui na cura com a meditação. E é um baixíssimo custo, né? Uma coisa interessante, porque eu tive uma turma alguns anos atrás de adolescentes, e a maioria desses adolescentes, a família vinha da área médica, né? E na reunião de pais na escola, né, tipo assim, para eles era uma novidade, porque nesse colégio o projeto de yoga começava a partir do Fundamental 2, dos pré-adolescentes. E era muito bacana porque eles questionavam um monte de coisa, né? E o livro do senhor era o livro que eu estava na mochila. Eu falei, gente, eu vou dar esse livro aqui, que é um livro que eu vou deixar também na biblioteca da escola para o pessoal dar uma lida. E eu acho que vocês vão gostar bastante dessa visão, que é a visão que eu trabalho com eles, né? Foi bem interessante que a partir daí a gente criou um grupo de pais que faziam aula, né, na escola, né? Eles curtiram a ideia porque era uma prática simples de baixíssimo custo. E toda a abordagem com os adolescentes, né, você gosta de estudar? Você gosta de lembrar da matéria que você estudou? Pois bem, dormir ajuda a fixar a qualidade de memória. Então não adianta de nada você não ter uma boa qualidade de sono. Por isso a prática meditativa ela vai te ajudar nessa regulagem de sono. São coisas assim bem... O adolescente ele vê a gente como um aplicativo. Se tem utilidade, ele mantém. Se não, ele descarta, joga na lixeira. Ele falou, não, esse negócio de meditação é bom. Eu tô mais relaxado, eu consigo dormir melhor. E foi interessante que foi num crescente, né, esse 8º ano, ele veio num crescente de melhoria de notas com um protocolo muito simples de aplicação de meditação. E nisso a linguagem foi muito interessante. E agora, nessa quarentena, esses meus alunos adolescentes, eles estão repassando para os pais em casa a técnica. Então, é um custo baixo, que ajuda a ter qualidade do sono, que vai regular o imunológico e acessível, né? Eu acho que essa é a grande beleza da meditação, principalmente a partir de uma definição operacional dela, né? Sim, sim. É importante nós entendermos isso. Imagine que a mente ela é uma grande goleira, tá? O gol seria ter uma percepção transcendente, ou algo assim, ou sair desse emaranhado mental. Há até quem discuta que quando eu tive que estudar as tradições, né, para depois trazer a meditação para independer de qualquer contexto espiritual, eu tive que ir nos contextos e estudar. E foi muito bom para mim, eu aprendi bastante. E Buda falava em fim de dukkha, fim do sofrimento, né, que era o objetivo da vida. Mas dukkha tinha mais de um sentido, né? Tinha um sentido também de inquietude, daquele ciricutico mental, aquela agonia, aquilo que os budistas chamam de mente macaco, né? Há uma relação entre o sofrimento e essa agonia. Há uma relação entre o sofrimento e essa mente macaco. Mas essa mente, ela precisa ser, além de utilizada, ela precisa ser transpassada. Nós precisamos sair dessa escravidão ao qual nós estamos submetidos pelos padrões mentais viciosos. Mas a mente seria uma goleira espetacular. Não adianta você chutar com força, não adianta você chutar no canto, não adianta você dar um chute a queima-roupa, porque ela defende todas as bolas. Você precisa enganar, fazer de conta que vai chutar para um lado, chutar para o outro, fazer de conta que vai chutar em gol e dar para o atacante que está do lado fazer o gol. Você precisa fazer alguma coisa assim. Só que a mente, ela, além de ser um goleiro muito bom, ela começa a perceber a sua expressão corporal,
a sua expressão facial e ela antecede até mesmo os seus movimentos. Então, se você vai dar a bola para o companheiro do lado, a mente é capaz de perceber pela sua linguagem corporal que você vai fazer aquilo. Então, pensar no que fazer para enganar esse goleiro não é possível. O que você precisa ter? Você precisa entrar num estado onde essas expressões não se mostrem mais para aquele goleiro e essas expressões, esse estado faz com que você toque a bola para o lado, ao invés de chutar em gol, sem fazer nenhuma expressão corporal, por assim dizer, que no caso da mente seria nenhum movimento mental. Aí sim, aí você faz o gol, aí você vai além da mente. No que diz respeito à meditação, quando você medita, você ativa uma circuitaria neuronal, né? E você começa ativando o lobo pré-frontal, que é um lobo executor da técnica, é o lobo lógico, ele manda estímulos ativando ou inibindo outras áreas, passa por uma área chamada núcleo accumbens. Núcleo accumbens, ele tem uma relação com a seleção de informações, tem alguma relação com interpretação, com emoção, se você fala em busca do prazer e evitação da dor, o núcleo accumbens está quase sempre ativado nesse momento. E aí ele manda estímulos para as áreas de alarme, né? Amígdala, hipocampo, essas áreas elas são sutilmente estimuladas. Então, ao invés de tentar apagar as áreas de alarme, o circuito neuronal ativado pela técnica meditativa, ela ocupa essas áreas de alarme. Mas toda a área de alarme, quando ativada, manda estímulo para o córtex, né? Se você vê uma cobra, se você vira uma cobra ou uma corda, você não sabe se é uma cobra ou se é uma corda, você tem um disparo das áreas de alarme, pula, grita, sai correndo, dispara adrenalina, e, ao mesmo tempo, a área de alarme manda estímulo para a área cortical, para a área pensante do cérebro. Mas o que acontece? Esse estímulo inicial que dispara a reação de alarme é muitas vezes mais rápida do que o estímulo do córtex pensante, porque precisa ser rápida e não inteligente. Então você precisa pular, se livrar do perigo, para depois pensar se aquilo é uma cobra mesmo ou não. Se você fosse pensar, será que é uma corda? Será que é uma cobra? Se fosse uma cobra, eu te picaria. Então o que acontece? Quando a área de alarme ela dispara a reação de alarme, ela avisa o córtex, que é a área pensante. E o córtex dá absoluta prioridade a tudo que vem da área de alarme. Ele para tudo que está fazendo para receber uma informação da área de alarme, natural. É uma defesa da vida. O que acontece na meditação? Quando você ocupa as áreas de alarme, você ocupa sem que ela dispare uma reação de alarme. Às vezes até dá uma agoniazinha em quem medita no começo, porque você está ocupando aquelas áreas, mas você não dispara uma reação de alarme. Você não senta para meditar e começa a gritar e sai correndo apavorado. Você só ocupa essas áreas de alarme. Mas mesmo ocupando, ativando elas de uma forma bastante moderada, apenas para ocupá-las, elas mandam estímulos ao córtex. E o córtex pré-frontal, ele fica confuso. Por quê? Primeiro, ele está operacionalizando aquela técnica, aquele núcleo operacional durante a técnica. Ao mesmo tempo, ele precisa receber estímulo da área de alarme. Ele precisa dar atenção. E o estímulo é recebido sem que exista uma reação de alarme real. Isso é esquizofrenizante para o córtex pré-frontal. E isso, ao que parece, segundo um pesquisador chamado Arne Dietrich, gera ele chama de hipofrontalidade, hypofrontality, mas nós chamamos de disfunção pré-frontal. Gera uma disfunção do lobo pré-frontal. Se você está no estado hipnótico, está no estado de droga, tem vários estados modificados de consciência, tá? Em todos eles parece existir uma certa disfunção do lobo pré-frontal. Mas na meditação, a circuitaria específica que é ativada e que motiva essa disfunção, quando a disfunção aparece, pretende que exista uma quebra da lógica e que nessa quebra da lógica
A lógica envolve todos os conceitos que você tem sobre tudo, inclusive sobre você. Se nessa quebra da lógica existir um fio de consciência presente, aí alguma coisa acontece. O estado modificado de consciência é isso, é um estado de autoobservação, mas sem julgamento, sem análise, sem expectativa, apenas observar a própria lógica funcionando quando a lógica é derrubada, quando ela fica disfuncional. Agora, isso tudo que eu falei não tem como você fazer pensando com força. É que nem, voltando ao exemplo do goleiro, você tem um goleiro que defende todas as bolas e você chuta com cada vez mais força, cada vez mais força. Daqui a pouco você está com a perna doendo, está cansado, não consegue mais nem jogar, e o goleiro defende tudo. Porque não é a força, não é pensar com mais força que vai resolver essa questão da dificuldade da saída dos padrões mentais. Por isso, essa técnica da meditação é o prêmio que nós ganhamos de nossos antepassados, na minha opinião. Eles acharam uma coisa que pode ser entendida com a lógica, explicada com a lógica, aprendida com a lógica, aplicada com a lógica, e que pode fazer aquele fenômeno, promover aquele fenômeno que nós apelidamos de relaxamento da lógica, que na verdade é uma disfunção do grande lobo executor que está aqui na frente, que é o lobo pré-frontal. Eu costumo falar para os meus alunos assim, é um alerta contemplativo. Você tem uma ação, mas ele vai para uma contemplação de algo além. Né? Gardner ele coloca como uma inteligência existencial espiritual, mas é uma capacidade que ele não opera em 3 dimensões. Então, precisa de um relaxamento do processo lógico para eu entender que existe algo além. E esse é o prêmio, entre aspas, desse estado que você encontra, mas ele precisa vir exatamente disso. Eu estou presente, existe um alerta, mas esse alerta não é para uma análise lógica, ele é um alerta que te permite estar presente no aqui e no agora, percebendo que existe esse algo além, né? Que, enfim, isso na área acadêmica é super debatido, né? Porque a gente, enfim, entra num campo voltado à questão de espiritualidade, porém é muito interessante que uma vez entendida essa circuitaria, você consegue cientificamente chegar a um estado que muitas pessoas relatam a mesma qualidade sobre esse estado e o benefício que ele traz, né? Exatamente rompendo padrões repetitivos, padrões de associação de pensamentos que vão gerar estados de angústia, depressão. E o fato de você conseguir chegar nesse ponto é uma super ferramenta. Uma ferramenta que barata, acessível, e leva o indivíduo a poder ter uma qualidade de sono, uma qualidade de poder se relacionar com o outro sem preconceitos existentes. Por quê? Porque ele está organizando internamente essa inteligência intrapessoal dele, essa inteligência do emocional. Acho que a beleza da meditação, ela vai muito nisso. E legal que o senhor falando, como é simples, né? O senhor conseguiu pegar e sintetizar diversas tradições de uma forma simples e acessível. Né? E isso eu acho que a beleza do trabalho do senhor está muito nisso. Essa qualidade de síntese que o senhor tem. Sim, o que é interessante, uma outra analogia que nós podemos fazer. Antes de eu explicar, se você me permitir, o loop operacional melhor, eu queria fazer uma analogia. Imagine uma garrafa de água com gás, ou uma garrafa de um refrigerante. Se você abrir essa garrafa, ela vai produzir bolhas. Ela vai ficar soltando uma bolha aqui, outra bolha ali, outra bolha ali, outra bolha ali. E isso é natural. A mente também produz pensamentos. Eu chamo de starts de pensamento. Algumas pessoas chamam de pensamentos, os pensamentos originais. Se acredita que a mente produz 30, 40, 60, 50 mil starts por dia, o que é um ritmo frenético. O que é uma coisa absolutamente fisiológica.
pulmões respiram, coração bate e mente produz pensamentos. Isso é normal. Então é normal você estar ali e parado e começar a pipocar pensamento. A conta de luz. Maria não me ligou. O que eu vou almoçar hoje? Isso é normal. Isso são células trabalhando. São neurônios despolarizando, repolarizando. Isso é normal. O que acontece de desnecessário? O que acontece desnecessário é que se você imaginar, se você desenvolver uma crença de que toda vez que a garrafa soltar uma bolha, você precisa chacoalhar aquela garrafa para produzir um monte de bolhas. É como se você fosse obrigado. Você partisse de uma crença, pode parecer louca, mas é bem isso que acontece com a gente, que toda vez que a garrafa produz uma bolha, eu sou obrigado a balançar para produzir mais bolha. O que é a bolha? É o pensamento original, é o start de pensamento. Na verdade, é o pensamento original. E o que é o chacoalhar? É a sequência de pensamentos. Então, como é que a nossa mente funciona naquilo que os pesquisadores chamavam de default mode, né? É o modo default. Toda vez que produz a conta de luz, aí eu gero uma sequência. Eu chacoalho a garrafa. A conta de luz, eu começo, nossa, é mesmo, eu preciso pagar, que horas eu vou pagar? Ah, não sei, puxa, eu vou pagar, não vou pagar online, nessa quarentena, é melhor pagar online. Aí vem outro pensamento, Maria não me ligou. A Maria não me ligou, será que ela está zangada comigo? Ah, não está, mas se ela ficar zangada comigo, eu vou ficar zangada com ela. Não, mas não está zangada não, eu vou ligar. Não, mas se eu ligar, ela vai achar que eu estou muito carente. Não, não vai. Aí, daqui a pouco vem o almoço. Ah, rapaz, eu preciso pensar no que eu vou almoçar hoje. O que eu vou fazer? Então, veja que há uma diferença muito grande entre gerar pensamentos originais e uma produção frenética de pensamentos. Quando a gente fala numa produção frenética de pensamentos como essa, nós estamos falando em algo que nós fazemos, porque entendemos por uma crença que toda vez que surge um pensamento original, nós somos obrigados a encadear uma sequência de pensamentos. E isso não é verdade. Isso não é uma coisa necessária. Então, o loop operacional da meditação visa exatamente não buscar interromper a geração de pensamentos originais, de starts de pensamento. Porque isso é uma atividade fisiológica da mente. Até aqueles, assim, até onde eu pude ler, aqueles iluminados, eu não tenho iluminômetro para saber se o sujeito que escreveu uma coisa é iluminado ou não, mas até esses sujeitos, em alguns textos que eu fui procurar, quando eu lia demais, lia até o que não precisava, eu fui procurar e eu vi que até esses sujeitos dizem que a mente deles também fica pipocando pensamentos, e que isso é uma coisa fisiológica. Então, qual é a questão da meditação? É você deixar os pensamentos pipocar e se permitir, por algum momento, ficar liso na produção das sequências de pensamento. Mas como é possível isso? Isso é quase impossível do ponto de vista de esforço mental. Você jamais vai conseguir isso fazendo um esforço mental. Você jamais vai conseguir parar a produção das sequências de pensamento através de esforço. Porque esforço exige lógica, planejamento. Então, se você vai falar, eu vou controlar meus pensamentos, você ativa o lobo pré-frontal para planejar isso e executar. Então, não é o esforço que você vai fazer. Você vai usar uma técnica para isso, e a partir dessa técnica, você consegue fazer isso. Como é essa técnica? Ela tem algumas características, mas as características principais são a existência de uma âncora, que é o instrumento de autofocalização, e do relaxamento da lógica, que eu já explico de novo. A âncora é onde vai estar sua atenção, sua intenção, sua energia durante a técnica. Seja atenção à sua própria respiração, seja atenção a um ponto na parede, num contexto espiritual, ao centro de uma mandala, seja uma atenção a um som que você pronuncia durante a expiração, mas toda a sua atenção, toda a sua intenção, toda a sua energia tem que estar aqui. Isso já é difícil para o lobo pré-frontal, porque ele quer produzir, ele quer
jogar estágio de pensamentos e se divertir com você chacoalhando a garrafa. Mas só essa tentativa de fazer esse narrowing, como chamam os autores, isso é a porta estreita, isso é o fio da navalha, né? Que você vê em alguns textos. Nessa porta estreita, nesse fio da navalha, você tenta ficar ali só produzindo o pensamento relacionado à execução da técnica. E aí, 99% do seu esforço está aí, 1% da sua atenção, intenção, energia está em perceber a viagem em sequência de pensamentos. Então você está com total atenção àquela sua âncora, daqui a pouco a conta de luz. Vamos imaginar que você não tenha caído nessa. Você continua com total atenção e envolvimento. Maria não me ligou. Ah, Maria não me ligou. Ah, Maria, ela está zangada comigo. Será que ela está? Será que ela não está? De repente você se percebe envolvido numa sequência de pensamentos que você construiu. Então você solta, larga, deixa ir embora essa sequência de pensamentos e volta para a âncora. Porque em 99,99% das vezes, quando você se envolveu numa sequência de pensamentos, você perdeu a conexão com essa âncora, a conexão completa. Não está lá, ou está só um pedaço, porque um pedaço seu está viajando lá pensando na Maria. Então você solta o pensamento, e a sequência de pensamentos, e volta para a âncora. E você vai fazer isso muitas vezes. Não pense que você vai fazer isso uma ou duas vezes e pá, pronto, virei Buda. Não, não é assim. Você vai fazer isso muitas vezes, muitas vezes. Esse exercício é que ativa essa circuitaria. E é esse exercício que nos leva a uma alteração psicofisiológica, característica da meditação e que vai trazer todos os benefícios. Portanto, estar na âncora, totalmente envolvido, daqui a pouco perceber-se numa sequência de pensamentos, soltar e voltar gentilmente para a âncora, repetidamente, vai te levar ao estado meditativo. Tem dois macetes. Um macete é você fazer isso com gentileza. Se você tentar lutar, brigar, se zangar, xingar a sequência de pensamentos, tudo isso elicia bastante lógica, ativa o lobo pré-frontal. Então é sempre com muita gentileza que você volta, você apenas deixa ele embora, como um balão que vai embora para o céu. E o segundo macete é que você não pode entrar nas ideações positivas. As ideações positivas, elas também são sequências de pensamento. Então, as sequências de pensamento, elas podem ser do tipo, ai, que lindo, consegui, que maravilha, agora sim. Então, essas sequências de pensamento também são tão sequências quanto a conta de luz e quanto a Maria não me ligou. Até essas devem ser soltas. Então, nesse momento, você simplesmente fica retornando para a âncora, retornando para entregue à âncora, e nessa entrega e total envolvimento com a âncora, você executa a sua técnica. O estado que decorre desta técnica é outra coisa. Os benefícios que decorrerão desse estado são outras coisas, mas o mais importante é aplicar essa técnica adequadamente. E com regularidade. Com regularidade. Meditação é um hábito de higiene. Ela funciona a partir da regularidade. Vamos falar, para quem gosta de falar mais do ponto com a linguagem neurofisiológica, ela é uma malhação neuronal. Essa circuitaria vai ficando cada vez mais fácil. Os neurônios, eles têm a plasticidade, eles têm um fenômeno chamado facilitação. Quanto mais vezes você ativa um circuito, mais fácil e automático fica a ativação. Então, a regularidade dá uma robustez à sua técnica, uma robustez a essa ativação dessa neurocircuitaria, e aí sim você vai fazendo estados de alteração de consciência mais sutis, mais frequentes, mais benéficos para a saúde. Portanto, a meditação, você medita, você escova os dentes, você toma banho, você dorme, ou seja, a meditação é um hábito de higiene, então é um hábito de
promoção de saúde, prevenção de saúde, e muito menos um hábito para a cura de doenças, né? Assim como você não vai pedir para um professor de natação te ensinar a nadar quando você estiver se afogando no rio, você não vai querer meditar só porque ficou nervosinho. Meditar é um hábito diário. Você vai meditar todos os dias, até no dia que você não quiser meditar. Nesse dia que você não quiser meditar, é o dia que você mais vai estar precisando meditar. Ela sempre tem a sua aplicação, ela é uma prática diária e feita com muita naturalidade. E que traz a fisiologia, a homeostase. Os nossos pensamentos frenéticos, os nossos pensamentos incessantes, eles são 80% das vezes ou negativos, ou desnecessários, ou ambos. Então, esses pensamentos, eles provocam doenças. A saúde mental está ligada, pelo menos, a 90% das doenças. Então, quando você vai aos poucos se libertando desses padrões cristalizados, isso é lento, você não vai meditar hoje e virar o grande amanhã, não é assim que funciona, mas isso é lento. Mas à medida em que você se liberta dos padrões cristalizados, você também liberta o seu corpo, o seu, o seu aparato corporal dessa influência que ela recebe diretamente. O seu fígado, ele não tem como olhar aqui e ver como estão as coisas. Ele depende de estímulos. Então, os receptores celulares do seu fígado vão receber estímulos para informar para a célula como é que ela vai se comportar e do que ela tem que se defender. Esses estímulos dependem de uma série de moléculas que chegam aos receptores. E a regulação dessas moléculas, a caracterização, o tipo dessas moléculas disponíveis, depende demais daquilo que você pensa. Hoje você sabe que indivíduos deprimidos produzem transmissores que caem na corrente sanguínea e atuam sobre linfócitos, reduzindo a imunidade. A gente falava isso, né, achava, mas hoje a gente já tem instrumentos para mostrar isso. Há uma relação muito grande. Então, o nosso corpo, que já tem uma capacidade natural de autorregeneração, uma capacidade natural de cura, uma capacidade natural, uma inteligência de cuidar de si mesmo, ele deixa de ser atrapalhado. Então, a meditação, ela regula, não baixa a pressão, ela baixa a pressão do hipertenso, reduz cortisol de quem tem o cortisol elevado, ela é um grande regulador. Eu acho que a melhor forma de entender a meditação é um regulador. Por isso que ela acaba regulando o sono, de 6 meses, um ano, mais fortemente em diante, acaba regulando imunidade depois de 1, 2 anos em diante, principalmente. Ela é um grande regulador. Por quê? Em parte, porque ela regula mesmo, fisiologicamente, mas em parte, porque a gente deixa de atrapalhar uma inteligência celular. Nós temos várias inteligências, celular, emocional, instintiva, cognitiva, nós temos várias inteligências. E essas inteligências, elas têm todas uma mesma importância para a manutenção da nossa vida equilibrada. A questão não é abdicar de uma delas, a questão é deixar que todas elas se manifestem. Aí, a partir daí, as tradições diziam que existe uma outra inteligência, que é uma transpessoal, que é uma transcendental, onde a gente finalmente mergulharia e deixaria ela se expressar. Mas até então, todas as inteligências precisam atuar. Por isso, meditação não é negar, ela não nega a materialidade, ela não nega o mundo das formas, ela não nega trabalhar, não nega ganhar dinheiro, não nega querer ter uma roupa que você acha bonita, não tem nada disso. Ela apenas nos lembra que não existe só isso, que existem outros conteúdos igualmente fisiológicos, igualmente equilibradores. Mas esses outros conteúdos não serão alcançados através da cognição, e sim do relaxamento eventual e repetitivo dessa cognição.
Esse ponto que o senhor colocou é fundamental. Uma pesquisadora aqui do Rio, ela está agora lá no norte, a Camila, ela fez uma pesquisa em cima de qualidade de relaxação pós-meditação. E é bem interessante que essa abordagem que o senhor fala, ou seja, o grande benefício, né, em termos de sistema imune, está sendo muito também como a meditação como uma porta de regulagem para a qualidade do sono e os distúrbios do sono. A maioria das psicopatologias tem como ponto de start inicial dificuldades do sono. E então, hoje, quando a gente fala de uma sociedade extremamente agitada como a nossa, que de repente, e que agora, né, nessa quarentena, de uma hora para outra, se viu obrigada a brecar, né? Ou seja, grupos de risco estão em casa, outros grupos não vão à rua. Então, de uma hora para outra, essa regulagem sobre a qualidade do sono se faz presente também, até para a gente manter o nosso sistema imunológico com qualidade funcional. Né? Então, eu, pelo menos assim, dentro dos preceitos que a gente trabalha aqui no portal, a meditação ela é exatamente esse ponto de homeostase, que vai construir essa porta para a qualidade de relaxação. E o quão benéfica é a qualidade de relaxação para o desenvolvimento de uma saúde mental, de uma saúde física, de qualidade de memória. Né? Os pesquisadores israelenses mudaram o protocolo de avaliação, era bioquímico, mudaram para eletro, e aí eles perceberam que o imunológico agia no cérebro sintetizando as duas proteínas que fixam a memória de curto e longo prazo. Eles mudaram o paradigma da análise de Alzheimer. Então é bem interessante porque isso dá uma outra visão para a gente, né? A importância de você ter essa homeostase, fazer essa transição para o parasimpático, para qualidade de repouso, e o quão benéfico isso é para a gente. Está tudo lá dentro da gente, a gente só precisa botar para funcionar, né? Sim, sim, exatamente. Já existe essa capacidade do corpo de retornar ao meu estado. O corpo tem isso como natural, isso faz parte do funcionamento dele. O corpo quer retornar ao meu estado. Você para de dormir, o corpo sente sono. Por exemplo, você fala, você precisa beber 2 litros de água por dia. Tem alguns colegas médicos que dizem, não, você precisa beber quando tem sede. Esse é o regulador. É verdade. A grande questão é, você percebe a sua sede? Essa é uma grande questão. Nós não temos mais essa presença. Nós não percebemos mais que alguém chegou do nosso lado. Você diz, eu preciso ajudar o meu amigo Juquinha. Mas quando o seu amigo Juquinha chega do seu lado, você está no celular, você nem percebe que ele está ali. Então, antes disso, é preciso haver uma retomada de uma consciência, digamos assim. Então, para que o nosso corpo se cure, ele precisa atuar nos seus processos curativos naturais. Perceber que tem sede parece uma coisa ridícula, parece uma coisa básica que eu estou falando, mas é verdade. A maioria das pessoas não percebe mais que tem sede. Hoje você tem parâmetros de desidratação em pessoas de média idade. Antigamente era mais idoso, que o centro regulador da sede se desregula, e muitos desses distúrbios aí que o idoso tem, muitos idosos têm distúrbios por desidratação, porque o centro regulador da sede ele perde função, ele passa a tomar menos água, e aí ele começa a dar umas variadas, o velhinho lá. Mas, na verdade, você tem que dar uma aguinha que nem remédio para ele, lá, de tanto em tanto tempo. Agora, as pessoas estão com déficit de atenção do adulto, elas não percebem sua necessidade de sono, sua necessidade de sede. Então, isso é muito básico. Eu nem estou falando daquela circuitaria neuronal que a gente conversou, não estou falando de epigenética, eu estou falando de coisas muito básicas, da meditação permitir, para começo de conversa, uma autoobservação e uma permissão de um processo curativo natural do corpo. Isso é básico demais. E a partir daí a gente consegue mudar uma série de alterações. Talvez a atenção relaxada fosse o termo mais adequado em relação à meditação. A atenção relaxada, toda vez nós temos atenção, nós não estamos relaxados. Se você, por exemplo, está andando na rua, vendo o lindo céu, as lindas árvores, as lindas flores, e vê um cachorro bravo correndo na sua direção, você vai parar de ver o lindo céu
as lindas flores, as lindas árvores, porque toda a sua atenção vai estar naquele cachorro. Toda vez que você foca a sua atenção, você só consegue ver ele. Você faz a chamada visão em túnel, a tunelização. Então você faz uma tunelização naquele momento. Toda vez que a gente foca bastante a atenção, isso gera alarme. Na meditação se produz uma atenção relaxada, uma atenção sem alarme. Como? Executando um exercício e, ao mesmo tempo, focando, né, que exige foco, e, ao mesmo tempo, ativando as áreas de alarme, principalmente a amígdala e hipocampo, de forma que elas atuem, mandando estímulos, como eu já expliquei, para o alto pré-frontal. Quando você consegue ter a chamada atenção relaxada, você consegue mudar. E aí vem uma série de benefícios, né? Foco é um deles, a redução da ansiedade, coisas que te chateavam, continuam te chateando, mas te chateiam mais, te chateiam menos, te chateiam por menos tempo, e você relativiza cada vez mais essa chateação. Você vê isso que te chateia num contexto cada vez maior, mais panorâmico, né? Só mesmo poder se chatear com aquilo que era se chatear. Sono melhora, imunidade melhora. Tem também atuação sobre a memória, né? Tem várias formas de atuar sobre a memória. A primeira forma mais básica é porque a maior parte de déficit de memória é por déficit de atenção. Você tem déficit de memória quando tem déficit de atenção. Se você melhora a atenção, você melhora a memória. Como é que você vai se lembrar do nome da comadre Joaquina se você está pensando em 89 coisas ao mesmo tempo? Não dá. Tinha um guru lá chamado Krishnamurti, odiava ser chamado de guru, que ele dizia que uma mente excessivamente ocupada é uma mente medíocre. O que ele queria dizer? Que quando a sua mente pensa demais, ela perde rendimento. E perde rendimento, inclusive, na memória. Quando você ativa demais a sua mente, você perde a capacidade de buscar nos aparatos de memória alguma coisa dessa natureza. Também a regulação do funcionamento da amígdala e hipocampo funciona. Há uma queda discreta na população neuronal da amígdala, que é a amígdala cerebral, tá, gente? Não é da garganta, não, senão você operaria a garganta e fica bem calminho. A amígdala cerebral, o órgão de alarme aqui no centro do cérebro, você reduz um pouco a população neuronal da amígdala, você regula o funcionamento do hipocampo, regula a população neuronal do hipocampo também, por isso há uma esperança nisso em relação ao Alzheimer, a profilaxia do Alzheimer. Você começa a regular tudo e a partir desse momento, dessa regulação, a memória começa a melhorar. Queda do déficit de atenção, pela capacidade de conexão entre as áreas cerebrais. Meditação, muita conectividade cerebral, e a memória depende muito de buscar informação ali, comparar com percepções anteriores. Ou seja, a memória ela é primeiro beneficiada no momento inicial por conta da redução do déficit de atenção, mas depois de 2 anos em diante, você tem um melhoramento da memória por conta de alterações e configurações cerebrais características. Doutor Roberto, o seu som, a gente está chegando mais ou menos próximo de 1 hora, o Instagram derruba a gente daqui a pouquinho. E o seu som ele ficou um pouco entrecortado, né? O som ele ficou um pouco estranho. Questão... Eu juro que eu não fiz nada. Não, mas, enfim, coisas da internet. Melhorou. Melhorou. Tá. Coisas tá da bom. internet. Professor, a gente está chegando perto de 1 hora. O Instagram pode derrubar a gente a qualquer momento. O pessoal colocou bastante perguntas aqui. Eu não sei como está o seu horário. A gente tem, agora o Instagram está me avisando que a gente tem 30 segundos. Doutor Roberto, qual o nome do seu livro, Medicina e Meditação, Médico que Ensina a Meditar? Fala um pouquinho para a gente. Doutor Roberto, a gente pode retomar a live? Porque a gente vai cair agora. Podemos retomar a live, doutor Roberto? Voltamos. Oi, Maurício, tudo bom? Tenho então, mais vamos lá. 6 minutos antes que eu apanhe aqui do pessoal, do outro contato. Doutor Roberto, quantos estão
para a gente como as pessoas podem fazer para conhecer o seu trabalho, além, no caso, o Dr. Roberto é um dos professores nossos lá da Fernão Dias, do curso Yoga, Educação em Saúde Integral, Essência e Consciência, onde ele apresenta essa definição. Ele também tem um projeto, ele tem vários projetos, na verdade, sobre essa temática. Conta para a gente, professora, onde que a gente pode também encontrar o senhor para ter cursos e contatos com o senhor. Ok, o nome do livro é Medicina e Meditação, você acha na Amazon facilmente, no Google, é fácil de achar, é da Sumos, Grupo Editorial Sumos. Meu site é o www.robertocardoso.net. O meu time trabalha com grupos em empresas e outras instituições. Eu fico geralmente mais na Unifesp, raramente faço alguns atendimentos privados. Eu trabalho muito mais com workshops e dentro da Unifesp. E temos um curso de formação de instrutores de meditação em saúde que funciona na Unifesp, que durante um ano você sai de lá um instrutor chancelado de meditação. Esse curso esse ano, por conta de ser presencial, ele não aconteceu, não tivemos tempo hábil para transformá-lo no curso virtual, mas esse curso acontece todos os anos, naturalmente, e é muito legal, porque você sai de lá pronto para ser instrutor com técnicas de meditação de vários contextos, várias tradições, e pronto para falar para todos os tipos de público. Isso é que é importante. Quando você começa a conhecer muito a meditação, você vê que a meditação não é médica, não é espiritual, ela não é da yoga, ela não pertence. A meditação, ela é algo que ela atravessa tudo isso, ela transcende tudo isso. Na verdade, ela está em tudo isso. Yoga, meditação faz parte do yoga. Na verdade, o yoga é um caminho para você chegar, é uma escadaria para você chegar à meditação muito bem configurada. A meditação, ela não é só médica, né? Ela não pode ser restrita só a um procedimento médico. Ela pode estar em todos os cenários. Então, o instrutor sai pronto para falar para todos os cenários. Se eu tenho alguma sugestão para fazer para quem nos ouve, medite, não pare. Está mais difícil meditar neste momento. Isso é natural. Não deixe de meditar por causa disso. Não acho que você desaprendeu a meditar. Está mais difícil para todo mundo. Como se diz na linguagem popular, não está fácil para ninguém, mas medite. Faça sua meditação regular. Continue operacionalizando, porque se há algo para que nós aprendamos no meio dessa crise, esse algo não será aprendido com grande esforço mental. Na verdade, esse algo será aprendido através da percepção do que está além do alcance da cognição nessa crise. Só que esses insights, essas epifanias, elas serão até possíveis, mas desde que você esteja num estado que não seja de uma lógica endurecida pela falta de meditação, excesso de informação, excesso de preocupação. Professor, sempre é um prazer ouvir o senhor. Então, gente, gratidão, quero agradecer muito a presença do Dr. Roberto com a gente nessa live. Para quem está assistindo, procure os cursos, né? Pelo site dele você vai encontrar várias referências, na faculdade também. E o pessoal aqui está perguntando até sobre o curso online, mas assim, isso ele já respondeu aqui, então a live vai ficar salva aqui também. Tá bom? Doutor Roberto, gratidão. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Muito bom estar com você. Obrigado também. Eu gosto muito de falar. Como dizia uma ex-terapeuta minha, tem coisas que nos alimentam. Isso é uma coisa que me alimenta. Me faz muito bem falar sobre meditação. Por isso eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. E, quem sabe, nos vemos em outras oportunidades. Tá bom? Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau. Gratidão.